Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós, até que a gente pensou que ia ter menos pessoas aqui, porque por causa do frio, e nós estamos tendo um evento lá em cima, com os pais, as crianças e os jovens, entendeu? Então, os pais, quase todos foram para lá, né? Nesse evento de hoje. Mas nós agradecemos a presença de vocês e pedimos para que todos estejam unidos num só pensamento, para que nós possamos assimilar bem o conteúdo da noite. E a união dos pensamentos é tudo, né, numa reunião, para a gente receber e para a gente doar também. E nós viemos aqui também para doar as nossas energias, né, em benefício daqueles que estão necessitando. Então nós vamos iniciar a nossa reunião, como de costume, fazendo uma leitura de uma página, e vamos prestar atenção na leitura, no conteúdo, para depois a gente fazer a prece inicial. Boa noite. A página da noite diz o seguinte: assuntos de tempo. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre, amigo, irmão tão amoroso. Que possamos, Senhor Jesus, receber as tuas bênçãos, fortalecendo a nossa fé, os nossos bons sentimentos. Que possamos ser fortalecidos no mais íntimo do nosso ser. Que o que nós viemos buscar aqui, possamos encontrar nesta casa de amor. Que a nossa vibração amorosa chegue também aos corações sofridos, chegue até as pessoas cujos nomes estão na nossa cestinha de pedido de oração. Que todos os irmãos, desde já, recebam as vibrações da nossa prece. Que toda a água que foi colocada para ser magnetizada possa receber a energia necessária para, quando fizermos uso dela, sentirmos a tua paz, a tua luz e o teu imenso amor. Estenda as suas mãos, Senhor, sobre todos aqueles que estão aqui presentes, encarnados ou desencarnados. Estenda as suas mãos sobre a nossa irmã Isaura, que fará uso da palavra na noite de hoje. Que ela seja muito bem intuída e consiga transmitir
preparou para a noite de hoje. Muito obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Que Tu possas estar conosco, agora e sempre. Que assim seja. A palavra ao nosso irmão. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que nós possamos, apesar do frio lá fora, aquecer o nosso coração aqui dentro e falarmos acerca de Jesus. Ivande falou que eu pensei assim, hoje nós vamos ter umas 5 pessoas lá na sala, porque os pais todos vão para a evangelização. A Adriana não vai subir, não? É para subir. Os pais vão todos para a evangelização. Então eu pensei, vai ficar muito pouca gente, até que veio bastante gente. Muito obrigada a todos pela presença, sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre a última ceia. É um assunto que a gente pouco conversa na doutrina espírita, não é? Sobre a última ceia de Jesus. A gente escuta muito falar na Santa Ceia. A Santa Ceia é a última ceia, mas que no decorrer do tempo, a Igreja Católica resolveu canonizar a ceia, essa ceia. Então passou a chamar a última ceia de Santa Ceia. Quando a gente escuta o católico falar, ele fala na Santa Ceia. Nós falamos a última ceia, porque a gente aqui a doutrina espírita nada contra a canonização, mas nós não canonizamos. Então, vamos continuar com a última ceia. E nós vamos primeiro lembrar que a última ceia, ela foi feita na Páscoa judia. E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, a Páscoa, Jesus, a última ceia foi feita na Páscoa. Não é nessa Páscoa que nós comemoramos, é na Páscoa do judeu. Porque naquela época não havia cristianismo ainda. Jesus estava implantando ainda o cristianismo, né? Jesus estava começando, deixando seus ensinamentos, e o cristianismo foi se formando a partir daí. Então não havia essa Páscoa, que hoje em dia todo mundo celebra mais para ganhar dinheiro, vendendo chocolate, vendendo coelho, né? E esquecendo do significado. Então essa Páscoa judia era a Páscoa, e Jesus era judeu. Nós temos que lembrar disso, Jesus era judeu, e Jesus se preocupava em cumprir a lei, não é? Ele fazia tudo para cumprir a lei. Então, como judeu, na época das festas, porque tinha a época da Páscoa judia, tinha a outra festa que era feita 49 dias depois, que era a festa de quando o judeu recebeu a Torá, também tinha uma festa. Tinha a festa dos tabernáculos, que era outra festa grande dos judeus. A dos tabernáculos é quando eles celebravam a vida deles no deserto, porque durante 40 anos eles andaram pelo deserto com Moisés. E aí eles viviam em cabanas,
em tendas, não cabanas, em tendas. E essa festa era a festa das tendas, que eles comemoravam também. E a festa da Páscoa era uma celebração onde eles comiam um pão ázimo e tomavam o vinho. O pão ázimo é aquele pão sem fermento. Eu não sei se alguém aqui já comeu esse pão judeu, do pão sem fermento. É um pão que não tem gosto de nada. Eu já comi. É um pão assim, pão sem fermento, fica duro, né? Esquisito, mas aquilo ali é o máximo para eles, porque eles lembram o tempo da escravidão no Egito. Os 430 anos de escravidão no Egito. E aí eles celebram com esse pão e tomando vinho. E Jesus também, mas eles tinham que ir a Jerusalém. Toda vez que tivesse uma festa assim, eles tinham que ir a Jerusalém. Porque eles moravam em outras cidades, mas tinham que ir lá, porque lá estava a sinagoga e lá o templo, eles tinham que ir lá, celebrar lá. E aí Jesus foi a Jerusalém. Quando chegou a Jerusalém, ele mandou que Pedro e João saíssem e fossem à cidade. Jesus estava nos arredores. Fossem à cidade, porque eles iriam, quando eles encontrassem, isso tudo está na Bíblia, quando eles encontrassem um homem carregando uma bilha d'água, que eles dissessem, se dirigissem a esse homem e falassem assim: o mestre disse que que o Senhor permita que nós estejamos hoje celebrando a Páscoa no andar de cima da sua casa. E o homem ouviu aquilo e imediatamente, tudo bem. Aí Jesus foi para lá com os 12 discípulos, era a casa, dizem, ainda não é certo, que é a casa de Maria Marcos, né, a mãe do Marcos. E que ali então tinha um andar em cima, foi onde Jesus foi com os discípulos e ali ele fez a última ceia, porque já levaram os objetos, o pão, o vinho, levaram tudo e ali eles celebraram a última ceia na casa dessa pessoa. Para nós vermos a presciência de Jesus, não é? Jesus, lá ele disse: vocês vão encontrar um homem carregando uma bilha d'água, e era aquele homem que ele já sabia que iria ceder e era a pessoa ligada ao cristianismo, não é? Que passaria, era a família desse Marcos, ligada ao cristianismo. Então nós vamos ver que Jesus foi para lá com seus discípulos, ali formou aquela mesa, e então vamos passar aqui, porque eu coloquei aqui só as indicações do Evangelho. Então vem lá a ceia, não é? Porque Jesus, nesse local, antes de começar, eu tenho que esclarecer o seguinte: Jesus aí nesse local, ele fez essa preleção, né, sobre a ceia, falando do amor e tal. Depois, ele apontou que haveria um que o trairia, mas ele não continuou, ele só tocou no assunto, né? Depois ele lava os pés, e depois ele volta e fala diretamente a Judas Iscariotes. São 4 etapas nessa ceia que isso acontece. Então, a primeira etapa, a ceia propriamente dita. Antes disso, eu peguei o que está na Bíblia, no Evangelho de João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso aí João que escreveu.
O Evangelho de João é um evangelho bem diferente dos outros 3 evangelhos, né? Mateus, Lucas e Marcos escrevem muito parecidos um com o outro, mas João tem um estilo completamente diferente. Então, João coloca aqui, com essas palavras, ele quer dizer, quando ele diz antes da festa da Páscoa, por quê? Porque o dia para o judeu, pelo menos naquela época, começava às 18 horas. Todo dia, às 6 horas, às 18 horas, começa um novo dia. Para nós, ocidentais, o dia começa à meia-noite, não é isso? Então, tem uma situação aí, por isso que ele diz, antes da festa da Páscoa, porque tem gente que diz que foi antes da festa da Páscoa, e tem um outro evangelista que diz na Páscoa, por causa dessa questão de horas. Ou foi antes das 18, se foi antes das 18 ou se foi depois das 18 horas, mas no mesmo dia, né? Então, Jesus já sabia que estava chegando o momento de que tudo se cumprisse, de acordo com o que foi relatado pelos profetas, de acordo com todo o planejamento, né, da vida dele. Ele sabia que já estava para ser cumprido aquilo, então ele resolveu aproveitar a Páscoa para celebrar o amor. Naquele momento ele estava celebrando o amor. Por quê? O povo judeu tem um hábito, não sei se ainda é, porque o povo vai mudando, né, as características, mas naquela época havia um hábito muito forte, muito arraigado, que o povo judeu tinha um cuidado muito grande em trazer pessoas à sua casa para, por exemplo, fazer uma refeição, fazer um lanche, ter um momento ali à mesa. Era um momento assim tão especial que eles só chamavam as pessoas que eles consideravam especiais, as pessoas que eles consideravam íntimas, que eles amassem, que eles respeitassem, e pessoas que também respeitariam a família. Então, não era qualquer pessoa que entrava na casa deles para fazer uma refeição. E Jesus, quando fez esse gesto de convidar os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos para estarem ali com ele já estava nesse gesto para fazer uma refeição, mostrando a eles o quanto eles eram importantes para ele, para Jesus, né? Com essa atitude já está dizendo: eu amo vocês profundamente, porque vocês estão aqui comigo. É como a gente, né? Nós, quando a gente toma um café, falou em café, eu adoro um cafezinho, tomar um cafezinho com gente boa, batendo um papo, eu adoro isso. Então, quando a gente tem essa oportunidade de tomar um café numa casa ou na casa da gente, com as pessoas que a gente gosta, que a gente confia, não é muito bom? É maravilhoso. Eu digo que é um dos melhores momentos da vida, é esse. A gente às vezes pensa, é ir para Disney, não sei para onde. Para mim não. Para mim é tomar um café com gente boa perto de mim, conversando, a gente de preferência rindo e tomando um café gostoso, né? E para o judeu também era assim. Para uma refeição na intimidade era um momento de respeito e com quem se ama. Então, Jesus fez isso com os discípulos. Naquele momento, como eu já disse, estava dizendo a eles assim: eu amo vocês profundamente. Vocês são pessoas muito especiais na minha vida. Então, nesse momento, foi uma grande declaração de amor.
Aí vem o outro momento que eu já falei para vocês, que eu chamei de anúncio. É o segundo momento. Está lá também no Evangelho de João. Durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, aí continua, eu parei por aí. Nesse momento, aí a gente estranha aqui essa palavra diabo, né, que a gente não usa, mas está na Bíblia, e João escreveu assim. Por quê? Porque o diabo não era esse diabo que a gente vê agora pintado por aí. O diabo era um espírito, uma alma inferior, era um espírito que tentador, que levava as pessoas para o erro, para a perdição. Então ele diz, durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, quer dizer, alguma interferência espiritual chegou junto a Judas Iscariotes, filho de Simão, que era Simão Iscariotes, o pai dele, o projeto de entregar Jesus ao governo romano. Vejamos bem, aí, inclusive, Bittencourt Sampaio, esse grande Francisco Bittencourt Sampaio, esse espírito muito evoluído, que nós até temos um centro espírita aqui em Petrópolis, pequenininho, lá no São Sebastião, chamado Bittencourt Sampaio. Esse espírito, ele foi poeta, ele foi compositor, ele foi médium, ele foi orador, ele fez muita coisa em benefício da doutrina espírita. Ele foi compositor de música popular brasileira, não é? Aquela música tão longe de mim, distante, onde está teu pensamento? É dele, é do Bittencourt Sampaio, esse espírito tão iluminado. Então, ele diz que, nesse momento, Jesus estava vendo o livre-arbítrio funcionando. Bittencourt Sampaio tem uma página que ele diz, em outras palavras, claro, isso, que Jesus, nesse momento, estava vendo o livre-arbítrio da pessoa atuando. Por quê? Porque Judas, de todos, ele era muito amado por Jesus. Jesus amava Judas profundamente. Mas Jesus conhecia a intimidade de Judas. Sabia que ele tinha fraqueza. A fraqueza do dinheiro, do poder. Ele sabia. Mesmo assim, o amava muito. Mas há espíritas, eu já vi espíritas dizerem assim, mas Judas veio com essa missão de trair Jesus. Ele veio encarregado de trair Jesus para que a Escritura se cumprisse. Será que ele veio com essa missão? Ele pode até, devia ter no ar, um deles vai trair, mas não necessariamente precisava ser ele que caiu na tentação, não é? Ele que se deixou levar pela sua fraqueza moral. Então, continuando, ainda no Evangelho de João, ele diz assim, em verdade vos digo, Jesus falando, um de vós me entregará. Os discípulos entreolhavam-se, sem saber de quem Jesus falava, né? Quem será? Imagina, um de vós me entregará, os 12, um olhando para o outro, será que sou eu? Será que é você? Imagina a curiosidade dos discípulos, né? E aí ele continua. Estava à mesa, ao lado de Jesus, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Isso está no Evangelho de João, aquele que Jesus amava. Era Judas. Simão Pedro faz-lhe então um sinal e diz-lhe, quem é, Senhor? Né? Porque Jesus amava todos, amava Judas também.
Mas Simão Pedro ficou curioso. Quem é, Senhor, que vai entregar? O vai entregar, né? Aí Jesus responde: é aquele a quem eu der o pão que umedecerei no molho. Porque ele tinha o hábito de pegar o pão, cortar o pão em pedaços, tinha uma vasilha com azeite, molhava ali e passava o pão para cada um. Jesus, ele mesmo distribuía o pão. Então ele molhava no azeite e passava o pão para os seus discípulos. E aí Pedro, muito curioso, quem é? E ele diz isso: a quem eu me descerei o pão e darei. E tendo-me descido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. A ele, no meio de todo mundo, ele entregou. Nesse momento, é a segunda, é o anúncio de quem iria traí-lo. E Judas, ele não demonstrou, não sou eu, por favor, não. Ele simplesmente ouviu, e a gente vê aí pelos evangelhos, que ele logo em seguida levantou e saiu para buscar uns soldados para realmente prender Jesus. Como que ele tivesse pensado assim: bom, já que já sabe, eu vou fazer agora, vou terminar a minha tarefa, né? E aí ficou aquela situação ali muito difícil dos discípulos todos juntos e Judas, então agora é a parte 3. Sabendo que o Pai tudo colocara em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levanta-se da mesa Jesus. Aí já é a cerimônia do lava-pés que eu esqueci de escrever. Lava-pés, eu botei o 13 e não botei o lava-pés. Jesus levanta da mesa e depõe o manto, quer dizer, ele tira o manto, a capa, e tomando uma toalha, cinge-se com ela. Então, naquele momento, Jesus tira a capa que ele usa, pega uma toalha e põe como um avental. Ninguém usava avental, eram seus escravos, os servos. E Jesus, quando tomou aquela atitude, ele tomou aquela atitude e chocou a todo mundo. Jesus colocar um avental, o nosso mestre vai ser um escravo, uma atitude de um escravo, de um servo. Depois, Jesus continua, além de botar o avental, depois põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido, quer dizer, secava com o próprio avental. Chega então Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lavar-me os pés? Porque dizem que Simão tinha escravos. Que a gente fala assim, ele era um pescador, mas ele era um pescador que tinha dinheiro, Simão. Dizem, a história relata isso, que Simão tinha até escravos. E os escravos é que costumavam fazer esse tipo de serviço, lavar os pés, porque as estradas eram muito empoeiradas. E as pessoas vinham cansadas, andavam quilômetros a pé, chegavam com os pés cansados, inchados, empoeirados. E aquele hábito de lavar os pés na porta não apenas era um hábito de higiene, não era só isso, para que entrassem com os pés limpos. Era também uma forma de bem receber a pessoa, de dar um conforto à pessoa, um alívio para os pés. E, em geral, quem fazia isso eram os escravos. Se o escravo da casa fosse judeu, fosse romano, quem fazia isso era a mulher, as mulheres, inclusive a própria esposa do dono da casa. Então, mas ali Jesus se colocou como um escravo, mostrando que ele
embora governador espiritual do planeta, ele era uma pessoa, ele estava ali completamente decidido a mostrar que ninguém é melhor do que ninguém, que todos somos iguais, que ele, embora fosse o sábio dos sábios, ele ali se colocava para lavar o pé do mais humilde pescador que ali estivesse, mostrando que aquele que mais serve é o mais importante. Não é aquele que mais tem título, mais tem dinheiro, mais tem poder, não. É aquele que mais serve, aquele que mais trabalha pelo próximo. Esse é o que é o mais importante, não é? Esse é o que se torna importante. Aí Pedro, dizem que como Pedro tinha escravo e nem na casa dele ele lavava os pés de ninguém, ele perguntou: Jesus, o senhor lavar meus pés? Eu não vou permitir isso. E aí Jesus respondeu: o que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Jesus, cada palavra de Jesus tem um significado de uma importância muito grande. O que ele fez ali naquele momento foi um ato, uma atitude de um grande ensinamento, um gesto de ensinamento profundo, que até hoje as pessoas não entendem ainda. Porque o que a gente faz? Sem nenhuma crítica a ninguém. Mas o que é feito? É feito esse movimento de lavar os pés apenas como um ritual, não como uma análise profunda daquilo. O que significa isso? Lavar os pés. Por que tal dia todo mundo alguém lava os pés dos outros? Por que será? Não é ali naquele momento um ritual que ninguém para entrar nas entranhas daquele gesto, daquela atitude. Lavar os pés não é realmente lavar os pés, não é isso só. Isso aí é um símbolo. Lavar os pés é ser útil, é levar alívio, é levar tranquilidade, é levar higiene, é levar leveza para a vida de alguém. Não é, eu vou chegar aqui que eu lavo seus pés, eu estou sendo muito humilde naquela hora. Não é isso. No dia a dia, nós vamos lavar os pés de todos. Não é? Começando a lavar os pés dentro da nossa casa com a nossa família. Vamos lavar os pés. Vamos ter compreensão, vamos ajudar, vamos dar leveza à vida daquela pessoa se eu puder, eu vou ajudar aquela vida a ser mais feliz. Eu vou agir numa atitude de proatividade para levar algo bom para o meu próximo. É isso que Jesus quis ensinar. Então, nós espíritas olhamos por esse lado, pelo lado da evolução espiritual, pelo lado nosso, da necessidade que nós temos de servir sempre. Servir é a palavra de ordem. Estar sempre em atitude de serviço. Foi o que Jesus quis dizer, que Pedro não entendeu, mas aí nós vamos continuar e vamos ver que mais adiante. Então disse, quando Jesus falou aquilo: você agora não me compreende, mas um dia me compreenderá. Talvez não naquela encarnação. Um dia, lá na frente, daí a algumas encarnações, ele entenderá. Como nós, há quanto tempo nós estamos nas diferentes encarnações que já tivemos, com esse ensinamento e sem entender a profundidade dele. Apenas olhando, lendo e achando que aquilo ali é um ritual e vamos para frente e continuamos odiando, maltratando, falando mal,
puxando o tapete dos outros e fazendo tudo que não deveríamos fazer. E naquele dia eu vou lá e lavo os pés. Não é isso? Não é? O lavar os pés é lavar todos os dias os pés de alguém. Não é? E aí, Pedro diz: jamais me lavarás os pés. Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Quer dizer, se você não permitir que eu lave, você está atrapalhando a minha lição, o meu ensinamento. Se você não permitir que eu lave teus pés, você está atrapalhando o grande exemplo que eu quero deixar para a humanidade. Aí Simão Pedro, entendendo, porque Jesus falou com firmeza: Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí a gente também tem que entrar nessa intimidade disso aí. Por que as mãos e a cabeça? E não o resto do corpo? Por quê? As mãos que servem, que trabalham, que precisam ser lavadas para que elas possam ajudar e servir. E a cabeça que raciocina, que planeja, que pensa. Por isso Pedro também falou as mãos e a cabeça. Então Jesus lhe disse: quem se banhou não tem necessidade de se lavar. Não é aquele que banhou, tomou banho em casa, chega aqui e não precisa tomar o banho. Quem já está limpo por dentro, quem já está com a alma limpa, quem está livre dos maus sentimentos, quem está liberto de tudo que nós muitas vezes trazemos na nossa inferioridade, quem está assim, não precisa lavar os pés, não é? Porque está inteiramente puro, esse que está banhado, mas banhado espiritualmente. Vós também estáis puros, mas não todos. Quer dizer, muita gente aqui, ele dizia, né? Muitos aqui nesta mesa estão puros, estão com a alma pura, leve, mas nem todos. Há aqueles que estão carregados de maldade, de maus pensamentos, de sentimentos ruins, inclusive o Judas, né? Que ele aqui não se referiu. Ele sabia, com efeito, quem o entregaria. Por isso disse: nem todos estáis puros. Depois que lhes lavou os pés, retomou o seu manto, quer dizer, pegou novamente a sua capa, voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que vos fiz? Olha só, compreendeis o que vos fiz? É aquilo, até aqui na doutrina espírita, tem muitos ensinamentos na doutrina que a gente escuta, que a gente ouve, mas que a gente não compreende a essência. E muita gente estuda a doutrina espírita a vida inteira e não entende ainda, porque a gente tem que entrar nas nuances, nos detalhes, naquele que eu chamo de currículo oculto, aquilo que está atrás das letras, que é o significado. Você lê, você tem que entender o significado para poder entrar na essência do ensinamento. Por isso que a gente às vezes vê pessoas espíritas antigas e ainda dizendo certas coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita, infelizmente, né? Isso pode acontecer até comigo, e deve acontecer, porque a gente aprende todos os dias, e a cada dia a gente desperta para uma coisa, lê uma frase: meu Deus, eu já li isso aqui milhares de vezes, e agora que essa palavra aqui me chamou a atenção. É assim que a gente estuda, que a gente analisa, né? No passar do tempo, porque a gente vai amadurecendo, aí quando vê aquela mesma página, você já vê com outros olhos.
Não com aquele olho de quando eu tinha lá meus 20 anos, meus 15 anos. Eu vejo com o meu olho de agora, né? De uma pessoa que já viveu tanto, que já passou por tantas experiências. Aí a gente vê de outra maneira, por causa do amadurecimento. E os ensinamentos de Jesus também são assim. Então, por isso Jesus diz: compreendeis o que fiz? Quer dizer, será que todo mundo aqui captou a lição? Captou a minha mensagem? Como diz o programa, né? Captou a minha mensagem? E aí, vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Jesus dizendo: vós, para os discípulos, me chamais de mestre e senhor, mas estão falando muito bem, porque eu realmente sou mestre e senhor. Nesse momento, Jesus não estava com vaidade, ele estava apenas se despedindo dos discípulos e querendo dizer: vocês acertam quando me chamam de mestre e senhor, porque eu sou, eu vou embora e vocês precisam saber com quem vocês estavam lidando todo esse tempo. Aí, continua ainda lá na cerimônia do lava-pés. Se, portanto, eu, o mestre e o Senhor, Jesus falando, lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Jesus dizendo: eu lavei os pés, não é? Todos vocês devem lavar os pés uns dos outros, quer dizer, ajudar, amenizar, suavizar a vida das pessoas, levar conforto espiritual para as pessoas. Aí, continuando, ainda, tudo isso está no Evangelho de João, está na Bíblia, vocês podem procurar. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o senhor. Quem aí seria o servo? Ele que está querendo dizer que aqueles que estão ali, ele não considerava que fossem, não eram maiores do que ele, nem o enviado maior do que quem o enviou, nem ele não era maior do que Deus, não é? Porque ele foi enviado por Deus. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Não falo de todos vós. Aí ele fez uma exceção. Nem todo mundo está nesse bolo. Conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Isso aqui, essa frase, aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar, está lá no Velho Testamento. É uma profecia. Então, mostrando que aquele que está ali, alguém ali que estava comendo do pão da mão dele, iria traí-lo, levantar o calcanhar, né? Para atingi-lo com o calcanhar. Digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Antes que acontecesse, ele já estava dizendo que iria acontecer. Estava prevenindo a todos que iria acontecer a traição. Embora ali ninguém soubesse, o único que sabia que iria trair era o próprio Judas. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quem recebe aquele que eu enviar, né? O apóstolo, a notícia, o evangelho, a mim recebe. E quem me recebe a boa nova, recebe aquele que me enviou, recebe Deus. Porque quem o enviou havia sido Deus. Então, era uma
Deus o enviou e ele deixou o ensinamento aqui e que os discípulos iriam passar a multiplicar esse ensinamento. E quem recebesse, quem aceitasse aqueles ensinamentos, estariam recebendo o próprio Mestre. Então a gente vê todo um planejamento. É claro que a linguagem é uma linguagem da época, embora seja traduzida, a gente tem que entender que não é uma linguagem moderna, mas é uma linguagem que, mesmo assim, a gente pode entender, porque Jesus, ele veio, todo mundo aqui sabe que houve a primeira revelação, que foi Moisés, né? Que retirou o povo da escravidão no Egito, o povo judeu. Depois, muito tempo depois, chega Jesus, o Mestre, que trouxe a boa nova, a boa notícia, que trouxe o ensinamento do Deus amor, do Deus Pai, e principalmente ele trouxe o ensinamento da imortalidade da alma, de que a vida continua. E ele foi a prova viva disso quando ele apareceu lá perto do seu próprio túmulo. Depois ele conviveu várias vezes com os apóstolos, com os 500 da Galileia, e apareceu inúmeras vezes. E esteve conversando de frente. Apareceu para Simão nas águas, e Simão Pedro se atirou nas águas porque Jesus flutuava, e ele também flutuou sobre as águas, andou sobre as águas. Ele só afundou quando ele deixou de fixar os seus olhos no Cristo e passou a olhar para as ondas do mar. Esse ensinamento é algo fantástico, porque nós também afundamos quando saímos, deixamos de fixar os nossos olhos no Cristo e nos distraímos com as intempéries da vida, com os movimentos materiais e com as dificuldades da vida. Muitas vezes a vida nos aperta tanto e nós nos tornamos naquele momento revoltados, preocupados com as coisas da vida e esquecemos de fixar os nossos olhos em Jesus. E aí Jesus chamou a atenção de Pedro, não é? Porque faltou fé a Pedro naquele momento, por isso ele não venceu as dificuldades da água, assim como nós não vencemos as nossas dificuldades muitas vezes, porque nós também nos distraímos e quando estamos olhando as ondas, quando estamos olhando as dificuldades do mundo, nós saímos da sintonia do amor, saímos da sintonia do lava-pés, saímos da sintonia do bem, e aí a ajuda espiritual se torna mais difícil. Mas se nós formos olhar a quantidade de vezes que nós somos socorridos pelo plano espiritual, pela ajuda divina, quando a gente fala ajuda divina, nós costumamos falar do plano espiritual. Outras religiões usam outros termos e também são corretos segundo a sua fé. Nós recebemos muito, nós somos muito ajudados. Quanta coisa nós somos, aquilo que os protestantes falam, que recebemos o livramento, é um livramento mesmo. Quantas doenças graves, às vezes, se aproximam de nós e de repente a gente vê que aquilo vai embora, a gente deixa de sentir, ou um problema que se avizinhava, um problema enorme, que era uma verdadeira montanha em cima da gente, de repente aquela montanha passa a ser um morrinho pequeno, alguma coisa que o vento leva e aquilo desaparece. E a gente nem pode explicar, nem entende. É a ajuda divina sobre nós. Por quê? Quando nós estamos atentos ao olhar de Jesus, a nos fixarmos nessa criatura que é o nosso irmão maior, que é aquele que nos socorre,
que é aquele que nos envia os benfeitores espirituais e que adentram a nossa casa, não só a nossa casa material, adentram a nossa casa íntima, a nossa casa espiritual e nos alavancam e nos retiram muitas vezes das cavernas e das covas mais profundas e de repente a gente está de pé. Ou nós vemos outras pessoas que a gente achava que era o fim da vida daquela criatura, estava no crime, no erro, no vício, e de repente aquela criatura se torna outra pessoa, porque ela foi envolvida por esse amor que nos abraça. É isso que a gente precisa ter como certeza na nossa vida, o amor de Jesus por nós, a certeza de que Ele envia os emissários do bem que nos auxiliam. Daqui a pouco nós vamos para a sala de passe. Quantas bênçãos e quantas curas são realizadas ali dentro, sem que ninguém perceba, sem que ninguém saiba, nem aquele que aplica o passe, nem aquele que recebe, mas muita coisa é realizada ali, no plano invisível, e as pessoas vão embora, e é aquilo que não há estardalhaço, não há espetáculo para dizer, curou, vejam, aqui tem uma cura. Não é isso. É a cura da alma, é a cura espiritual, que é uma cura silenciosa. É a cura nossa conosco, é a cura da nossa intimidade, daquela hora que a gente para e se entrega para Deus, naquele momento de enlevo espiritual, dizendo a Deus: eu sou uma formiga, eu sou o olho da formiga, mas eu estou aqui para servir-te e quero melhorar, eu não quero sair daqui da maneira como eu cheguei. Então é isso que Jesus quer de nós. E aí, quando Jesus diz, em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. É isso que nós estamos acabando de falar. Então aí vem a despedida que nós vamos falar rapidinho, porque Jesus fez a despedida dele. Agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Ele se chamava o Filho do Homem, mostrando a sua condição de corpo humano que estava ali, de um homem que vivia um espírito que vivia um corpo, não é? Sua condição humana. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Olha só, nesse momento, Jesus chamou os discípulos de filhinhos. Filhinhos, por pouco tempo estarei convosco. Ele mesmo estava como que vivendo uma saudade. Ele sabia que ia deixar os discípulos, que eram seus filhinhos espirituais. Ele sabia que eles ainda eram tão frágeis espiritualmente, mas que ele precisava ir. Vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também vou-lo digo, para onde vou, vós não podes ir. Porque ele vai para o mundo espiritual, e os outros não podem ir, porque terão que ficar ainda aqui na terra. Dou-vos um mandamento novo. Olha que coisa linda. Ele, no final, ainda repetiu esse ensinamento. Que vos ameis uns aos outros. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, no fim, sabendo que faltavam poucas horas para ser crucificado, ainda nos lembrou que nós precisamos nos amar uns aos outros. E como a gente tem dificuldade de exercer, de praticar esse mandamento. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Aí ele tornou a falar.
uns aos outros, como eu vos amei, quer dizer, um amor capaz de dar a própria vida, um amor infinito, não é? Que se amem. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Isso é lindo. Como é que a gente reconhece os discípulos? Aqueles que se amam. Não é aquele que está lá agilizando uma porção de coisa, não é aquele que está lá na frente mandando, naquele que está na diretoria, naquele que está... Não, é naquele que está... naquele que tem amor uns pelos outros. Simão Pedro lhe diz: Senhor, para onde vais? E aí Jesus respondeu: não podes seguir-me agora onde vou, mas me seguirás mais tarde. Quer dizer, eu estou indo para o plano espiritual. Quando você for, você vai conseguir ir também para o plano espiritual quando chegar o momento. Tem que voltar. Eu passei uma a mais. Aqui, né? Tem que voltar aqui. Vai me ajudar aqui. Voltar lá no último. Então, lá no final, o último slide, esse aqui. Esse. Obrigada. Aí Simão Pedro diz: darei a minha vida por ti. Jesus lhe responde: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Eu já vou terminar. E aí Jesus fala essa célebre frase: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos o lugar. E assim Jesus terminou essa parte da última ceia, e eu termino aqui também, desejando uma noite de paz, de alegria, de tranquilidade e de Jesus no coração de cada um. Muito obrigada a todos pela atenção. Antes da prece, quero lembrar que... Obrigada, primeiramente, Isaura. Antes da prece, quero lembrar que sábado agora nós temos mais uma reunião do grupo Mãos Dadas. É um grupo que tem funcionado aqui para os enlutados. Alguém que souber de alguém que está passando um momento difícil, que perdeu um ente querido, que está precisando de consolo, nós temos uma vez por mês, aos segundos sábados, às 10 horas, esse grupo, que não é um grupo religioso, pode vir qualquer pessoa de qualquer religião para receber alguma ajuda. Tem funcionado muito bem. Então, domingo, sábado agora, dia 12, às 10 horas, teremos mais uma reunião dessa. E agora eu vou pedir a Léo para fazer a prece. Depois da prece, a Glória tem que fazer Glória está aí, né? Para fazer um aviso. Em nome do grupo, aqui presente, eu quero agradecer a espiritualidade amiga pela harmonia, pela paz reinante em todos os locais desta casa, nesta noite. Agradecer pela palestra que, a meu ver, é uma lembrança das escrituras sagradas que deve estar sempre em nossa mente. Mas não só como recordação, como foi dito, que seja também uma direção para que possamos ter sempre e cada dia mais humildade e interesse em servir.
que em nossa casa, assim como Jesus, mostrando que o exemplo é uma lição simplificada, possamos cada um de nós ser exemplo em nosso lar, em nosso trabalho, no trânsito, onde estivermos. A lembrança sempre da importância de que tem aquele que serve. E que no momento agora em que vamos para a segunda parte da reunião, que possamos, Senhor, ser atendidos pela espiritualidade amiga, quando os passistas, auxiliados pelos mentores espirituais, possam entrar na intimidade energética de cada um e ali energizar os seus plexos, de preferência aquele onde tiver mais fragilidade, para que possamos ter, então, uma noite tranquila, repousante e amanhã acordar mais dispostos e alegres para a continuação de nossa vida. Que assim seja.